Bom dia, família querida e abençoada do nosso canal do Aposentado e Pensionista. Dia 20, tá? 20 de outubro, segunda-feira, tá? A gente tá ligado. Essa semana já tá começando agora com alguns problemas para a gente poder prestar atenção e a gente avançar juntos, tá? A gente não vai deixar essa impunidade ficar do jeito que tá, não. Já estão querendo bagunçar a CPMI lá e fazer covardia pro pessoal. O que a gente vai prestar atenção aqui? Vou passar para vocês a notícia correta na data de hoje, tá? Eu chequei as fontes certinha para vocês, para a gente passar informação bacana. Hoje eu vou fazer um formato de vídeo, tá? Não vai ser live agora, não. O que acontece? Vamos entender aqui, ó. O presidente Carlos Viana, que é o senador, né, pelo estado de Minas Gerais, ele é o presidente da comissão. Então a gente sabe que ele é um cara íntegro, correto, eu tenho todo o meu respeito, até então eu não tenho nada a declarar que seja ruim, né, da pessoa dele, até pelo contrário, exaltar as qualidades dele. A gente vê que o cara tem um procedimento cristão, independente da religião, mas ele realmente procura viver pautado naquilo que ele acredita. Então eu acho bacana que ele faz menções da Bíblia, ele faz coisas legais ali do modo correto, tá? Sem hipocrisia, porque tem muita gente que pega a Bíblia para se esconder ali atrás. O cara é um cara íntegro. Então isso eu acho bacana. Parabéns a ele, eu bato palma para ele tranquilamente, tá? Tô confiando no trabalho dele, assim como todo mundo tá dando força. Então vamos para cima, tá? Ele mesmo tá precisando dessa ajuda nossa, a gente realmente fortalecer o que está acontecendo lá. Vamos entender aqui, ó, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, tá? Que é o presidente Carlos Viana, que é o senador, fez recentemente declarações a respeito da atuação da Advocacia Geral da União, a AGU. Isso aqui é coisa séria, tá? Porque a Advocacia Geral da União, praticamente, ela tem um poder muito alto de influência dentro dessas decisões, dentro de tudo que está se passando, do Supremo Tribunal Federal, em que a visão deles, tá, da AGU, estariam contribuindo para a blindagem de pessoas próximas ao governo, para a obstrução dos trabalhos da CPMI. Isso é muito sério, tá? A gente tem que entender que, eu vou passar um resumo para vocês, depois em seguida, é rápido, eu vou deixar o vídeo confirmando do senador, ele falando que ele não vai admitir esse tipo de situação lá. Tem situações que estão querendo blindar essas pessoas e se chegar num ponto desse, vai atrapalhar as investigações e atrapalha que lá na frente a nossa votação do perdão da anistia dos consignados. A gente está numa fase em que a gente não pode permitir isso. A gente tem que se mobilizar, todo mundo, e ficar em cima. Por isso que eu falo, o meu compromisso com vocês é todo dia ver as informações verídicas e passar para vocês e ponto. Tá? Então essa semana a gente não vai evitar essa covardia. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Tá? O que o senador está confirmando lá? Ó? O senador Viana afirmou que ninguém será blindado, ninguém, tá? Em âmbitos da CPMI e do INSS, no sentido de que todos os investigados e acionados deverão prestar esclarecimentos. Tem que sentar na cadeirinha lá no banquinho, sim, e o bonequinho tem que falar, tem que apertar esses caras, entendeu? É isso, a gente não pode deixar passar por impune, tá? E ele apontou que há um movimento de blindagem de pessoas próximas ao governo, tá? Que a gente sabe como a coisa funciona, por meio de concessão de habeas corpus do STF, que impedem que continuem e dificultem os depoimentos, quebra de sigilo ou outras investigações plenas. O senador criticou expressamente a atuação da AGU ao defender juridicamente certos descontos ou procedimentos administrativos do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Agora você vê, a AGU está querendo dar legalidade a alguns descontos indevidos, dizendo que isso aí é normal. Se a Ordem dos Advogados, se a AGU é para defender, a gente tem que ser pela população, pelo povo. A gente não pode aceitar isso dessa forma. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos averiguar o que está aqui e, se for preciso, a gente vai fazer um outro abaixo-assinado complementar pedindo a assinatura de vocês para a gente não deixar isso aí passar. Entendeu? Então, eu quero que vocês estejam comigo. Se você estiver caindo de primeira vez aqui, de paraquedas nesse canal, está procurando um assunto de qualidade, de relevância, no cenário, na conversa de aposentados e pensionistas, é aqui o canal. Não é para ficar assistindo essas bobeiras dos outros, não. Vamos ficar aqui com a gente. Tá? Se você puder se inscrever, passa para frente, assina o sininho das notificações. Entendeu? Vamos compartilhar o canal, que essa semana o couro vai comer, a gente está em cima. Tá? Então vamos lá, ele também reclamou, o senador, né, o presidente lá da CPMI, ele também reclamou das decisões do STF que, em sua avaliação, invadiram a autonomia da CPMI. Por exemplo, a concessão de habeas corpus de pessoas convocadas como testemunhas que teriam direito de permanecer em silêncio e que dificultam a investigação. Então não adianta você levar o cara lá, mandar a federal ir na casa do cara, sentar o cara na cadeira, para um malandro ficar lá sem falar nada.
Isso é um tapa na cara da sociedade. Então a gente tem que ficar realmente de olho no que está acontecendo. Não tem o que fazer. O senador Carlos Viana afirmou que a CPMI seguirá, sim, com firmeza e transparência e que nenhuma decisão externa vai alterar o rumo dos trabalhos. Então a gente está acreditando cada vez mais no trabalho desse cara. É um homem de respeito, tá? É um senador, o cara realmente tem princípios cristãos, princípios da família, está defendendo vocês, é um porta-voz realmente. Então vamos acreditar nesse trabalho. Contextos e implicações. A CPMI do INSS investiga supostas fraudes bilionárias do INSS, envolvendo associações, sindicatos, cooperativas e empresas de fachada, tá? Conforme mencionou o Viana, que é o senador. Empresas de fachada, essas cooperativas e sindicatos, é tudo, a gente sabe o que é. A blindagem que ele menciona refere-se à ideia de que as pessoas ou entidades ligadas ao governo ou quem tem influência política estariam sendo protegidos por decisões judiciais ou atuações administrativas, como a AGU, para evitar plena responsabilização. É muito triste, né, a gente acompanhar um cenário político do país numa fase que está todo mundo realmente no sufoco. Isso aqui é o que eu estou botando no texto aqui. Eu tenho essa minha liberdade de eu colocar a palavra covardia, porque eles estão querendo fazer covardia com vocês. Então, eu estou chamando vocês a atenção para vocês sentirem na pele o que é realmente uma CPMI de responsabilidade igual essa que ele está realmente defendendo. É um caso complexo, a gente sabe que é um caso problemático, agora a gente não pode virar as costas, né? Nessa altura do campeonato, vocês que tiveram seus familiares com problema, como eu tive pessoas chegadas a gente que foram descontos indevidos, isso aí a gente não pode aceitar. Não tem como aceitar. É isso. Então essa blindagem, né, que ele está mencionando aqui, refere-se à ideia de que pessoas ou entidades ligadas ao governo ou que têm influência política, tá, estariam sendo protegidas por decisões judiciais ou atuações administrativas com a AGU para evitar responsabilização. A atuação da AGU é questionada. Por quê? Porque tem que ser questionada. Segundo o senador, ele estaria defendendo juridicamente mecanismos que permitiriam a manutenção dos descontos ou procedimentos questionados, o que, em sua visão, livraria partes envolvidas. Quer dizer, eles estão querendo criar um caminho para libertar esse pessoal, talvez de ser preso, talvez, quiçá, de devolver esse dinheiro. A gente não pode aceitar isso. É inadmissível, não tem como. Tá? O que, na sua visão, livraria eles. Não tem como livrar, eles têm que ser condenados. Quem roubou, quem pintou, quem desviou, tem que ser condenado. Eu vou deixar para vocês daqui a pouquinho o pedaço do vídeo. Vamos assistir para a gente poder ver com calma e a gente entender e acompanhar isso de perto. É inadmissível a gente começar uma semana levantando as informações e saber que eles estão querendo travar o processo. Não tem como, porque se o processo da CPMI travar, lá na frente a gente não consegue chegar no perdão dos consignados nem na anistia e livrar vocês do problema. Para quem sabe ler um pingo é letra. Então, está complicando? Tá, mas a gente não vai deixar isso chegar nesse ponto. O comprometimento dele é grande. E ele falou, não tem blindagem com ninguém. Aqui o cara vai sentar aqui, tem que se explicar e a federal e a justiça tem que estar em cima do cara. Primeiro prender e depois devolver o dinheiro. É isso. Entendeu? Ele vê uma tensão institucional, uma tensão, né, uma coisa que não é tão boa assim. Tensão é um conflito institucional entre o papel do investigado, do parlamento, né, via CPMI, e as decisões judiciais, que estão querendo facilitar a vida deles, e administrativas, que, segundo ele, teriam efeitos de contenção ou limitação da investigação parlamentar. Agora, tem cabimento um troço desse? Se levar o cara sabendo que o cara é um réu, né, que ele tem que se explicar, se ele é réu é porque ele aprontou lá alguma coisa. Se não, se ele não deve nada, ele tem que se explicar lá e provar que ele não tem nada. E se provar que eles realmente roubaram, tem que ser preso e tem que devolver. Simples assim. É lei. Né? Senão vira bagunça, aí é impunidade total. E a gente não pode aceitar isso. Né? A gente tem que brigar até a última instância. Em resumo, o senador Carlos Viana está alertando que, em sua avaliação, existem tentativas via AGU, a Advocacia Geral da União, olha só que situação, ou decisões do STF, de dificultar ou retardar o avanço das investigações da CPMI do INSS, inclusive por meio de blindagem de investigados ou favorecimento das pessoas próximas ao governo. Ele reafirma que não vai ter os trabalhos do... Ele reafirma que não vai deter os trabalhos do colegiado. Então é isso. Se você quiser, a gente pode avançar buscando mais informações. Então isso é o que ele está fazendo. Ele está correndo atrás de mais informações. Então o trabalho do cara está sendo muito bem-vindo. Né? Ele está fazendo o máximo possível para a coisa funcionar. Eu vou deixar para vocês aqui o texto do vídeo. Aliás, eu vou deixar o vídeo, vou colocar aqui para vocês agora no meio do nosso vídeo aqui oficial.
vocês assistam, tá? Porque é de suma importância para a gente entender o cenário atual. E daqui a pouco eu venho com o fechamento desse vídeo para a gente, tá bom? Estou aqui com o presidente, senador Carlos Viana. Hoje vai ser o depoimento do assessor do presidente da Conafer, mas antes disso a gente gostaria de falar um pouquinho, né, senador, sobre essa questão. A AGU apresentou uma defesa ao STF para que esses descontos continuem sendo feitos diretamente em folha de aposentados e pensionistas do INSS. O senhor reagiu a isso porque o senhor considera que não deveria ser assim? Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Senado. Estamos aguardando somente a chegada do relator. Essas últimas horas foram de muitas negociações aqui o que eu já disse que eu, por mim, não retiro nenhum requerimento de pauta, está pautado, nós vamos para a guerra. Agora, sobre essa questão da AGU, o próprio advogado, o senhor Jorge Messias, entrou em contato comigo explicando que é uma decisão que equivale apenas a um processo. Eu tenho um respeito enorme pela pessoa dele, tenho procurado ser o mais responsável e equilibrado, mas eu não concordo. Porque quando a AGU defende no Supremo Tribunal Federal, ainda que em um caso específico, que os descontos eram todos válidos, nós então retiramos a culpa ou a responsabilidade de todos os órgãos de controle que falharam e dos servidores que eventualmente tenham prevaricado. Porque se você não tem, eu até já falei isso, um exemplo para as pessoas nos entenderem, o apóstolo Paulo no livro de Romanos, quando ele dá uma aula de direito constitucional, que ele diz assim, onde não há lei não há pecado. Então, se não está escrito, não tem como você dizer que está fora da lei. Então, se hoje nós tivermos uma legislação do Supremo, essa tese for aceita, de que, de fato, os descontos não tinham nada de irregular, vai ter uma lei. Aí, resultado, nós não vamos ter pecado. Ou seja, todos aqueles que deixaram passar os descontos de bilhões, todos aqueles que tiveram acesso ao relatório e não tomaram providências, todos aqueles que permitiram, não poderão ser responsabilizados. Então, nós estamos diante de uma estratégia, um passo tático muito bem dado para blindar todo esse esquema que nós vimos. Se essa tese vingar, se essa lei passar a existir, aí o pecado vai ser de quem? De quem foi descontado. Que aí inverte o ônus da prova. Que aí é quem teve o desconto é que vai ter que provar que não foi ele. Nós não podemos concordar com isso. Está muito claro que os milhões de brasileiros que foram descontados indevidamente não sabiam. 97% deles disseram claramente, olha, eu não sabia o que estava acontecendo. A maioria não tem condições de ficar no computador entendendo o que está acontecendo. Então houve responsabilidade, sim. Houve por parte, aí eu não vou ser irresponsável de dizer que entes políticos, quem foi, mas nós sabemos que eles não fariam isso se não houvesse apoio político, se não houvesse apoio de pessoas ligadas ao governo, inclusive aos órgãos. Aqui nós queremos saber quem foi. Eu não posso dizer que todo o governo fez isso, não é o meu caso aqui, porque essa é uma questão que vem de um governo para o outro. Agora, quem foram os personagens que ajudaram a manter essa vergonha dos descontos? Essa CPMI quer saber. E nós vamos, hoje pelo menos temos um cujo habeas corpus não foi dado, temos um que vai poder falar livremente aqui e se mentir, você já sabe, eu vou fazer o alerta em relação a falar a verdade. Mas eu não concordo com essa posição. E o meu compromisso absoluto com as pessoas que estão em casa, transparência. Eu tenho sido perguntado se essa CPMI tem saldo positivo. Olha, antes da CPMI não tinha ninguém preso. Antes da CPMI, não tinha Ferrari apreendida, não tinha moto apreendida, não tinha relógio de R$1 milhão apreendido. Estava todo mundo aí em iates de luxo, viajando o mundo com o dinheiro dos aposentados. Quando essa CPMI começou a julgar luz, quando a TV Senado começou a transmitir, 800 mil pessoas visualizando o que está acontecendo aqui, nós estamos cumprindo o nosso compromisso, que é transparência. A população brasileira tem o direito de saber o que aconteceu com a Previdência, que é de todos nós. Essa é a nossa função. Não é condenar ninguém, a justiça condena, mas investigar e deixar o brasileiro saber quem roubou a Previdência, isso nós estamos cumprindo com a nossa obrigação e, graças a Deus, com muita clareza. Tá certo, então eu agradeço. Só uma informação, o senhor vai ter aquela reunião prévia com as lideranças agora, antes ainda de começar a reunião? Sim. Essa noite, inclusive, dormi muito pouco pensando nisso tudo, né? Porque cada requerimento desse aqui é uma responsabilidade a mais que a gente tem e o tempo muito curto. Mas
vamos conversar, que as coisas aqui têm que andar em acordo, mas acordo no sentido de nunca permitir que a investigação não seja feita. O restante, se é o momento ou se não é, aí nós vamos conversar com um por um e entender o que está acontecendo aqui. Mas vamos para frente. Cada dia é uma vitória, viu? Porque todas as vezes que a gente começa, tentam terminar a CPMI logo no começo, a sessão. Não vou permitir. Tem muita coisa pela frente. Obrigado, gente. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Aí vocês veem, né? Quem ficou com a gente agora até o final, que conseguiu entender e assistir o vídeo aqui, que é um complemento do trabalho que a gente está fazendo, tem cabimento. Um homem desse, honrado, que é um cara íntegro, a gente está vendo que ele realmente está pela população, está fazendo o que tem que ser feito, chegar numa condição do cara ficar numa situação que é uma sinuca de bico, apertado para ele poder trabalhar. Ele tem um prazo que quanto mais ele agilizar isso, lá na frente a gente está correndo atrás, né, para a gente poder pleitear esse perdão dos consignados, a anistia, para poder realmente isso passar e ser aprovado, porque o projeto de lei está lá. Então não fica nada distante da gente conseguir uma coisa favorável. Agora tem que todo mundo se unir, não tem para onde correr. Entendeu? Então pega esse vídeo nosso aqui, faz esse vídeo circular na internet, vamos passar adiante, vamos pedir o abaixo-assinado, tá? Que se for preciso, a gente vai fazer um abaixo-assinado complementar, a gente cria mais um, a gente faz mais um, vamos para o segundo. A gente não pode deixar a peteca cair nem esfriar a fervura aí não. Vamos continuar, entendeu? Acionando as coisas aí, a pleno vapor. Tudo tem que ser com velocidade, a gente tem que agir com sabedoria, com inteligência e com velocidade. Então, que Deus abençoe a semana de vocês. Eu estou aqui de olho, prestando atenção em tudo que está se passando e passando para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo aí. Fiquem com Deus.